Nesse vídeo vamos conhecer o Tooltop ET2010A. Este multímetro osciloscópio, apesar de falar em graphical multimeter, né, é para ser um multímetro osciloscópio, pelo menos é o que diz na caixa, né, 2 em 1, multímetro osciloscópio, com uma leitura aí de até 1 MHz e uma taxa de amostragem de 2.5. Ele é um multímetro CAT2 600 volts, não comenta nada, mas parece True RMS também. E o que acompanha este equipamento? Basicamente o próprio multímetro, uma sacolinha, bem legalzinha a sacolinha, que vem a garantia, né, certificação, 2 manuais, um em inglês e um chinês, e aí um ponto bem positivo, um manual bem completo, bem detalhado, um manual grande, mas em inglês e em chinês, e as 2 pontas de prova. Vamos falar um pouquinho aí sobre o material. As pontas de prova, ela tem um corpo bom, um corpo de plástico bem comum, ela é bem padrão de mercado, é aquela ponta também comum, que não é a ponta que eu mais gosto, mas é uma ponta que ok, né? Acho que atende aí a necessidade básica, um ponto um pouquinho mais grossa. O fio é um fio bem duro, um fio grosso, mas um fio bem duro, desajeitado, realmente um fio que eu particularmente não gostei, apesar de achar que o acabamento das ponteiras é bem ok. Sobre o equipamento em si, então, o material é um material mas bem simples, tá? Apesar desse vermelho, ele não tem nada de proteção de silicone, é um plástico bem questionável, bem simples, vamos dizer assim. A gente sente que é um plástico fininho. Toda essa parte aqui é um papelão, né, na frente, grudado com a serigrafia, que também não é feia, mas também não é nada de bonito. Ou seja, ele é um equipamento baixo custo. Nós estamos falando aí de um equipamento de R$200 mais ou menos, considerando agora as novas taxas do Brasil, mais 42%, vocês vão chegar perto aí de R$300, talvez alguma promoção um pouquinho menos. Ele vem com uma telinha colorida, 2.8, 320 por 240, o que é bom, né? Uma tela gráfica, tem o pezinho e ele trabalha com 3 baterias três baterias AA, né? A famosa pilha pequena. Uma pena o equipamento com osciloscópio não ter uma bateria. Eu prefiro sempre com bateria, mas eu sei que tem quem prefere ele com pilha. Mas tá aí. Acho que a proposta é essa, um equipamento de baixo custo que seja um multímetro e um osciloscópio. Será que ele é bom? Isso é o que nós vamos conhecer neste vídeo. Aqui o primeiro problema, né? Como ele é muito leve, ele realmente é impressionantemente leve, isso que eu tô com as baterias, mas ele realmente não pesa absolutamente nada, ele é um papel quase. E como as pontas são duras, então eu mexo, ó, na ponta, ele arrasta o multímetro junto, o que é desconfortável em qualquer bancada, pelo menos para mim né? Tá olhando, ele fica se mexendo. Imagina para filmar, então é mais difícil ainda. Mas vamos dar um jeito aqui. Então, para ligar ele vem com a telinha gráfica, telinha bonitinha, não é aquela letra vazada, né? Eles fizeram uma letra ainda diferente, ficou legal. Vamos começar já com os resistores, então seleciona a opção resistor, e aí vou alterando o tipo, ali estou em resistência, né? Então eu posso ir trocando, eu vou trocando para diodo, ele vai escrevendo lá em cima continuidade, e resistência. Então vou deixar em resistência, está no automático, vou deixar no automático de resistência e vamos ver os testes com os resistores. De 1 mega, 10K, perfeito, mas um pouquinho demorado, né? 100 ohms. Lá, 100 ohms, 3.3, mediu bem, né? Mas ele achei ele um pouco demorado as medições, né? Será que vai no 0.38?
Não conseguiu medir, né? Não conseguiu. Como ele tem ajuste manual, não tem ajuste manual. Com ajuste manual ele chega a medir, ó. Ele fica variando um pouquinho, mas claro, é pequeno, ó. Fica de 2, 3. Então, com o manual até vai mais ou menos. Vamos ver a capacitância. Pelo manual, ele vai até 100 microfarads. É pouco, né? Então nós vamos testar, vamos passar pelo de 100 para ver se ele não vai pelo de 100, porque o 100 dá 102. E depois vamos ver se o de 3000 ele lê. Vamos lá, 10 nanofarads. Muito bom. 1.5 microfarads. Um pouquinho abaixo. A gente sabe que esse capacitor é bem preciso, mas eu acho que está ainda excelente. E vamos ver o de 100. Não sei se ele está medindo ou se ele não está conseguindo medir já. Ah, mediu, olha lá. 103, perfeito, excelente. 100 microfarads. Precisa do manual dizer que não, vamos testar igual o de 3.2. Caiu fora. Então não consegue medir o 3.2. Como eu disse, o manual vai até 100 microfarads. É realmente pouco, né? Pouco não chegar no milifarads. Mas é isso aí. Faz o que promete, né? Então isso é importante. Vamos lá para as escalas de diodo. Diodo. Ah, isso deu bem abaixo, né? Mediu também, mas deu um pouco abaixo do que normalmente dá. Vamos ver se ele liga o LED 1.7. Não mede o LED 1.7. Será que vai no 2.5? Não era de se esperar que ele fosse fazer isso, né? Provavelmente ele faz um teste de 1 volt. Ele não consegue medir LEDs, então. Só diodos, e mesmo assim com uma diferença razoável. Vamos aproveitar e ver a continuidade. Muito boa a continuidade, muito rápido, e ainda tem um LEDzinho, isso que eu acho que é legal, né? A gente sabe que a tela gráfica é um pouco demorada, mas tem um LEDzinho para fazer o bip, fica excelente. Excelente. Vamos então para a tensão AC. Ele já dá um aviso, né, que eu tenho média tensão, AC 223, e tá lá. Perfeito. Ele não tem nenhuma indicação nem aqui nem no manual sobre ter NCV ou ter fase neutro. Essas opções ficam fora, vamos para o DC. Então DC, vou começar com 5 volts. 5 volts, perfeita medição. Vamos para 12 volts. Também perfeita medição. E aí não canso sempre de elogiar essa fonte da FR, né? A FA 3005P. Tem aqui review no canal. Vamos para 19.
19 volts. Também perfeita medição. Bom, agora vamos fazer as medições menores. Ele não tem escala para milivolts, mas nós vamos fazer o nosso teste aqui. Começando com 500 milivolts. Ele muda a escala, perfeito, 500 milivolts, olha que perfeição. Vou para 200 a quente aqui. 200 milivolts, também muito bom. E agora eu vou desligar e vou para 20. milivolts. Tá ótimo. 20 milivolts. Ótimo é pouco, né? Perfeito os 20 milivolts. Muito bom. Então acho que tensão DC, como eu digo sempre, é o mínimo que a gente espera, mas nem sempre é tão preciso e aqui ele consegue ser muito preciso. Vamos para a corrente. Infelizmente ele não tem nenhuma marcação de corrente, de troca, de aviso aqui embaixo. Inclusive os próprios bornes não são coloridos, né? São todos vermelhos. Pode atrapalhar para quem não conhece um pouco. Então eu estou aqui em corrente, está em DC. Uma das coisas que eu não cheguei a mostrar, né? A gente tem aqui o hold, né? O pause dele. E aí eu tenho sempre o máximo e o mínimo também. Isso eu acho bem legal, uma característica bem interessante. Então eu vou ativar a carga de 5 volts e vou começar com 4 amperes. Vou ativar a carga. Tá lá, 4 amperes, perfeito. Vou baixar para 2. 2 amperes, também perfeito. Agora eu vou começar a baixar. Vamos para 500 miliamperes. De novo, ele também não tem uma escala própria para isso. Mas vamos ver como é que ele responde a isso. Então 500 miliamperes. 500 miliamperes, excelente. Vou para 200, a quente mesmo. miliamperes também, perfeito. E agora vou para os 20, que a gente sabe, né? 14, mais ou menos o que dá. Então vamos lá, 20 miliamperes. Deu 12. Eu tenho algum tipo de bloqueio porque na minha fonte está dando 12 também. O shunt deve ser um pouquinho diferente, mas está dando 12 e 12. Acho que é isso aí, está medindo corretamente. Então, corrente ele também se mostrou bem competente, tanto para a corrente mais alta quanto a corrente mais baixa. Agora vamos à estrela do show, que é ver um pouquinho do osciloscópio dele. E como é que eu entro no osciloscópio? A primeira coisa básica que a gente precisa saber é, ele não tem ponteira dedicada, ele vai usar as próprias ponteiras dele. Então, nós vamos usar ela aqui normal, no lugar comum mesmo. E para entrar no osciloscópio, ele tem aqui o OSC embaixo, basta eu apertar e ficar segurando alto, eu entro na opção osciloscópio. Visualmente, ele tem uma boa visibilidade, ele não é difícil de enxergar, e aqui eu posso ajustar o brilho, né? Então agora estou no brilho máximo, mas eu consigo ajustar o brilho dele. 3 níveis de brilho. Então agora estou no nível máximo para ajustar. Embaixo ele tem as marcações e eu não tenho muito o que fazer com ele, tá? Ele é bem simples. Então eu consigo ajustar aqui a linha do tempo, consigo ajustar, deixa eu sair, a amplitude eu não consigo ajustar, eu consigo ajustar na verdade a atenuação da ponta, então x1, x3 e x10, e eu consigo ajustar também o trigger, né? E aí eu tenho algumas opções, né? Para cima ou para baixo, o modo do trigger, então single, normal ou automático, e o nível do trigger, né? Onde eu quero colocar ele aqui na linha. Então vejam que é muito básica a operação de um osciloscópio, é realmente para ver a forma de onda e olhar o detalhe dele. Vamos fazer os testes, vamos ligar aqui nosso gerador de funções e ver até onde ele vai. Lembrando que ele é um osciloscópio de 1 MHz com taxa de amostragem de 2.5 MHz. É muito próximo. Eu sempre falo que assim, menos de 10 vezes dificilmente a gente vai ter alguma coisa aceitável. Então o ideal seria para 1 MHz eu ter pelo menos aí 10 gigasample, 10 megasample.
E eu não tenho 10 megasample, eu tenho 2,5. Então acredito que a gente não vai ter grande qualidade de medição acima dos 250 kHz. Tá? E é a minha expectativa, tá? Então a minha expectativa é que ele consiga medir bem até 200 kHz, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E vamos lá. Então eu vou começar com... Lembrando que vocês encontram esse gerador de funções lá na Banggood também. E eu vou começar com 1 kHz, 5 volts VPP. E vamos ver como é que ele mede. Então vou ativar a saída. E tá lá. Nem precisei dar o alto. 1 kHz, 1.75, tá excelente. Né? A tensão VPP também tá lá, 5.04, e ele dá uma variação, dá uma pequena oscilaçãozinha ali para um pouco menos. Então a medição está excelente, a linha está bonita, o desenho está bem feito e está fácil de enxergar. Então essa medição assim mais simples, ele vai muito bem, né? Muito bem. Vou agora ampliar, então vamos para os 20 kHz. Minha expectativa é que ele vá bem também em 20 kHz. Vou apertar o alto. Tá lá o desenho também bem feito, sem vibrar. O VPP também continua medindo bem, com essa pequena variação entre 4.9 e 5.04, ele fica oscilando bem pouquinho, mas eu acho que está medindo perfeito. E a frequência está em 20 kHz também, sem problema nenhum, VRMS também, sem problema nenhum, muito bom. Então 20 kHz ele vai bem. Agora vamos dar aquele pulo para 200 kHz, que é onde eu vou acho que ele vai começar a chegar num limite de qualidade de marcação. Espero que ele chegue bem lá. Vamos a 200 kHz. Vou dar um alto. O desenho continua bem, mas ele já começa a ter uma pequena oscilaçãozinha. O VPP agora também tem uma oscilação para cima, mas bem pequena. E marcando muito bem os 200 kHz. Ainda está aceitável a medição. Tá? Ainda está uma boa medição, está uma boa linha. Vamos ver se eu consigo mexer aqui na linha do tempo. Consigo abrir um pouquinho mais. Então, um bom desenho para isso. Você pode dizer que eu consigo mexer na amplitude. Infelizmente, a gente não consegue. As limitações que ele traz. Né? Vou então agora... Vou para o limite, então, máximo que eu entendo lá de 250. Vou para 300 kHz. 300 kHz. Continua marcando bem a frequência. O VPP também está muito bem. Tá? Dá um pulinho para cima, mas ainda está com 5.04. Está excelente. E o VRMS também 1.76. Está muito bom. Tá? Então, surpreende ele chegar nos 300 com essa qualidade. Porque a gente sabe do nível desse tipo de equipamento. Agora eu vou começar a expandir para até onde ele promete. Né? Ele promete até 1 MHz. Então eu vou pular agora para 500 e depois para 1. Vou para 500. 500 kHz. Conseguiu identificar bem 500 kHz. O VPP já caiu. Já estou em 4.6, variando para 4.8. E o VRMS também ficou um pouquinho abaixo. Ele já não está conseguindo ler com perfeição. Mas até, vou dizer... Não esperava muito mais, por mais que ele prometa entregar. Estou na metade só do que ele promete. Tá? Mas, pessoal, vocês sabem, é um equipamento de R$200. Então, ele não vai chegar nos níveis que a gente espera, apesar de a gente ter visto alguns osciloscópios de bolso conseguir bem, né, com essa frequência, que promete essa frequência, consegue chegar. Mas ele está ali desenhando, não consegue abrir muito mais que isso. Mas eu estou em 500 kHz. Então, agora eu vou para 1 MHz. 1 MHz. Bom, agora ele está completamente maluco. O desenho ele não consegue, eu não consigo abrir mais do que isso. Então, mesmo que eu tente abrir a imagem, não consigo, só fechar. E aí ela fica pior ainda. Ele está no máximo, que é 2.5 microsegundos. E tá lá, a gente vê que a tensão, que deveria ser 5 volts, está em 3 ponto e louca, né? 3 ponto louca, porque vai de 4 a 8. O VRMS já está em 1.2 e a frequência ele chega a medir 1 MHz. Dá uma pequena variaçãozinha, mas está medindo 1 MHz. Então a frequência é a única coisa que dá para aproveitar, porque nem a imagem eu consigo aproveitar.
Vou baixar aqui de novo para 1 kHz para a gente ver outras funcionalidades, mas a gente viu que ele não chega em 1 MHz. Voltei para 1 kHz. E agora vamos ver as novas formas de onda. Então eu estou aqui numa onda senoidal, vou ver como é que ele representa outros tipos de onda. Então onda quadrada, o desenho bem bonitinho. Onda triangular ou dente de serra. Descer essa linha, né? Meia onda. Um pouquinho pequena a representação, né? Mesmo que eu dê um alto, eu acabo ficando nesse tamanho de... Ah, não, olha, aumentou. Essa ficou bonita, né? O desenho dele é muito bom, tá? A visualização é muito fácil com ele. Gostei disso. Ó, as escadinhas. Tenho pequenos picos. E aí, como eu não tenho como atenuar, né? Como fazer essa regulagem. Mas acho que está muito bom. Do outro lado. Ruído. Aqui ele perde um pouquinho da qualidade. Vamos dar um alto aqui. Aqui já melhora. Bom, ou seja, ele vai muito bem, tá? Acho que ele mostra bem, desenha bem. Um limite aí de 300 kHz, vocês vão ter boas medições. Até 500, 800 kHz, vocês vão ter uma boa onda. A partir daí vocês vão ter o mínimo possível, tá? Até abaixo do esperado, tá? Então isso é o que vocês podem esperar dele. Vamos dar aquela arrumadinha e voltar aí para as nossas considerações finais. Vamos às considerações finais do Tooltop ET2010 ou 2010A. O que eu falaria dele? Ele é muito parecido com o irmão dele que nós já testamos aqui, né? Se não me engano é 8210 ou alguma coisa assim. Que é ele tem um desenho mais robusto do que esse, que é um desenho mais simples, com pilha, né? O que eu vou dizer dele? Olha, funciona. Tem coisas interessantes, continuidade, mede bem resistência, né? Capacitância limitada. O seletor dele é fácil de mexer. Não é o mais preciso, né? A gente sente uma folguinha, mas é bom. Responde rápido a tela. Tem uma tela boa de enxergar, né? Em todas as medições, uma tela boa de enxergar. Tem essas funções mínimo e máximo que eu gosto muito. Tem o relativo, tem... Bom, ele é bem completo, né? Ele é bem completo nesses detalhes. Porém, não é o equipamento que eu, assim, compra que vai ser legal. Não, ele é um pouco decepcionante na sua primeiro toque, né? Ele é todo de plástico. Ele é um equipamento com um osciloscópio muito simples, tanto que ele vem aqui com gráfico multímetro e não como osciloscópio na ponta, apesar da caixa trazer. E ele é um osciloscópio, no meu ponto de vista, ele faz mais do que muitos osciloscópios portáteis pequenininhos de entrada, mas ele tem suas limitações, tanto no multímetro quanto no osciloscópio. Vale a pena comprar? Cara, assim, quem compra não é um mau negócio, mas não é talvez a melhor recomendação de compra, tá? Os cabos dele são condizentes, mas são muito duros para o peso dele, ele não pesa nada. Ele tem um acabamentinho, capinha bonitinha, uma caixinha bonitinha, um manual muito bem feito, muito detalhado, mas fica um pouco a desejar. Ou seja, é um equipamento de R$200. Porém, no Brasil agora é um equipamento de R$300. Infelizmente, agora é quase isso, né? Não chega a isso, 280. Então, não sei se vale tanto o jogo. Mas tá aí, resumo da apresentação para que vocês optem aí, comprar ou não. Não se esqueçam que o link está aqui na descrição. A Tooltop sempre é uma parceira aqui do canal, sempre mandando equipamentos. Hoje foi a vez do ET2010, esse multímetro osciloscópio para vocês conhecerem. Era isso e valeu!